Vamos lá, vamos fazer a correção da avaliação. Tivemos exercícios semelhantes ao que a gente já havia passado, por isso é mais um repasse do conteúdo para você observar onde errou. Então vamos lá. Nossa questão número 1, novamente, colocar em ordem crescente a velocidade dos móveis M1, M2, M3, sendo que o M1 tem velocidade 7,2 km por hora, o M2 60 metros por minuto e o M3 120 cm por segundo. Da mesma forma como fizemos da outra vez, nós vamos fixar uma unidade de medida básica. No nosso caso aqui, nós vamos fixar metros por segundo, ou seja, todas as medidas de comprimento precisarão estar em metro e todos os tempos terão que estar em segundos. Bom, comecemos pelo móvel 1, 7,2 km, precisamos transformar em metros. Nós sabemos que vai dar 7.200 metros, porque 1 km é 1.000 metros, 7,2 km, 7.200 metros. Mas naquele sistema que tínhamos colocado, você pode colocar o 7 do quilômetro, o vírgula 2 aqui, 0, 0, e você vai chegar também a 7.200 metros. Então, 7,2 km por hora é 7.200 metros por o quê? Se é uma hora e precisamos chegar em metros por segundo, temos que chegar da hora para segundos. Uma hora, 3.600 segundos. Então, o que nós vamos ter? 7.200 metros dividido por 3.600 segundos. Se você colocar isso na calculadora, 2 metros por segundo. Móvel 2. Móvel 2 metros por segundo, você já não tem que se preocupar com a primeira parte, porque já está em metros. Então o 60 não mexe. Mas em compensação, os minutos que aqui estão têm que ser transformados em segundos. Logo, 1 minuto, 60 segundos. Por isso, 60 metros dividido por 60 segundos. 60 metros dividido por 60 segundos. 60 por 60, 1, velocidade 1 metro por segundo. Terceiro cálculo, a parte de segundos já está pronta, só tem que transformar a questão dos centímetros. 120 centímetros, quantos metros são? Então, pelo aquele nosso macete que a gente tinha colocado, você põe o 0 no centímetro, o 2 aqui e o 1 no metro, e você vai descobrir que isso vai dar 1,2 metros por segundo. Então, vai dar 1,2 metros em 1 segundo. 1,2 metros por segundo. Esse aqui é o M1, esse é o M2, esse é o M3. Qual deles é o mais lento? O mais lento é 1 metro por segundo. Na sequência, qual é o próximo? 1,2 metros por segundo. Na sequência, o próximo, 2 metros por segundo. Essa é a ordem crescente. Por isso, o que nós temos é que o M2 é o mais lento, o M3 é o intermediário e o M1 é o mais rápido. Feito assim, o exercício, sequência M2, M3, M1. Essas são as velocidades. Vamos para o exercício número 2. Exercício número 2 diz que a unidade de medida de velocidade da NASCAR é milhas por hora e o seu valor corresponde a 1,6 km por hora. Se um corredor consegue manter uma média de 170 milhas por hora durante 3 horas, quanto percorrerá no final da corrida em quilômetros? Essa é a nossa questão. Sabemos que nós temos 3 fórmulas para ser tratada. E como ele está pedindo lá no final de tudo quanto percorrerá, nós temos que descobrir qual é o espaço, qual é o ΔS, que vai ser a quilometragem final da corrida. Bom, precisamos em primeiro lugar fazer aquela regra de 3 para transformar as milhas por hora em quilômetros por hora, para você poder fazer os 170 milhas por hora, descobrir quantos quilômetros por hora são. Então, nossa regra de 3 é aquela regra de 3 que diz assim, 1 milha por hora, 1,6 km por hora. 170 milhas por hora, quantos quilômetros por hora são? É só você fazer a multiplicação cruzada, vai dar 1 vezes x
é igual a 170 vezes 1,6. Colocou na calculadora? 272 km por hora. Bom, agora nós temos uma questão. Nós precisamos achar o ΔS. Nós temos agora a velocidade que a gente acabou de achar. E temos o tempo, 3 horas. Por isso, está aqui o cálculo da forma mais simples possível. O espaço é velocidade vezes o tempo, velocidade 272 km por hora, tempo 3 horas, espaço percorrido completo 816 km. Portanto, quanto percorrerá no final da corrida? 816 km. Vamos agora para a questão número 3. Em uma partida de futebol, o juiz percorre em média 18 km. Se a duração corresponde a 2 tempos de 45 minutos, qual a velocidade média alcançada? Bom, as 3 fórmulas, velocidade, tempo e espaço. Ele está perguntando qual a velocidade. Então já sabemos que é a primeira fórmula. Bom, o que ele está perguntando? Qual é a velocidade média final? Ou seja, V eu estou procurando. Mas ele diz para mim qual é o ΔS, qual é o espaço percorrido. O juiz percorre 18 km, mas também me diz quanto que é ΔT, porque fala que são 2 tempos e 45 minutos. 2 tempos e 45 minutos, 90 minutos. Então, V você não tem, ΔS é 18, ΔT é 90. Então, simplesmente 18 km por 90 minutos. Eu não precisaria colocar a unidade de medida aqui. Por que eu coloquei? Porque não é uma unidade de medida usual. Porque normalmente se tem metros por segundo ou quilômetros por hora. E o resultado aqui deu quilômetros por minuto. É proibido? Não! Não tem nada especificando que seja diferente. Por isso, 18 dividido por 90, 0,2 quilômetros por minuto. E você tem a resposta de qual é a velocidade média alcançada, 0,2 km por minuto. Exercício número 4. Um móvel percorre 30 metros em 6 segundos e depois 60 metros em 4 segundos. O que nós queremos saber? A velocidade no primeiro trecho, a velocidade no segundo trecho e a velocidade no trecho todo. Nossas fórmulas continuam sendo as mesmas. Por isso, o que está sendo perguntado é qual velocidade. Então, nós não vamos olhar nem a segunda nem a terceira fórmula. Nós vamos tratar da primeira, velocidade, espaço pelo tempo. Hora de tratar o primeiro trecho. Primeiro trecho, espaço 30, tempo 6. Logo, espaço 30 metros, tempo 6 segundos. Velocidade, espaço dividido pelo tempo. Velocidade, espaço dividido pelo tempo. Espaço 30, velocidade 6. Logo, 30 dividido por 6, 5 metros por segundo. Ou seja, este é o primeiro trecho. Hora de pensar no segundo trecho. Segundo trecho também quer saber velocidade, mas agora o espaço é 60 e o tempo é 4. Observe lá, espaço 60, tempo 4. 60, 4. Logo, espaço dividido pelo tempo, 60 dividido por 4. 60 por 4, 15 metros por segundo. O detalhe que nós precisamos saber também, o trecho total. Trecho total significa 30 metros em 6 segundos da primeira etapa, 60 metros em 4 segundos da segunda etapa. Logo, o nosso trecho total, queremos saber a velocidade. Só que o espaço é 30 metros da primeira etapa mais 60 da segunda, dá 90 metros. Tempo, 6 segundos da primeira etapa, 4 segundos da segunda. Portanto, 10 segundos. Espaço pelo tempo, espaço 90, tempo 10, 90 por 10, 9 metros por segundo. Portanto, você calculou o primeiro trecho, calculou o... Opa, olha aqui ó, que legal, vamos arrumar. Você calculou o primeiro trecho, calculou o segundo trecho e agora calculou o trecho total.
Exercício número 5. Exercício número 5. Um trem move-se em uma ferrovia com velocidade de 90 km por hora. Qual é a quilometragem que ele percorre em 40 minutos? Vamos perceber uma coisa. Quero saber quilometragem, portanto, ΔS, espaço percorrido. E ΔS é velocidade vezes o tempo. Qual é o nosso problema? É que a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em minuto. Teríamos que pegar os 40 minutos e transformar em hora. Como se faz isso? Regra de 3. Uma hora tem 60 minutos, x horas tem 40 minutos, ou 40 minutos, quanto do x hora tem? É só fazer a multiplicação cruzada e vai dar 60 vezes x igual a 40 vezes 1. 40 vezes 1, 40. 60 que está multiplicando passa dividindo. Então vai ser 40 dividido por 60. A gente tem que simplificar. Corta os dois zeros, vai ficar 4 e 6. Se dividir os dois números por 2, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Logo, 40 minutos é 2/3 de uma hora. Bom, estamos procurando ΔS. Já sabemos que a velocidade é 90 km por hora. Sabemos que o tempo é 2/3 de uma hora. Por isso, velocidade vezes tempo, velocidade 90 vezes tempo, 2/3. 90 vezes 2, 180, dividido por 3. Logo, 60 km. Então, se é 90 km por hora a velocidade do trem, em 40 minutos, ele faz 60 km. Exercício número 6. Se em 40 segundos um trem percorre 800 metros em movimento uniforme, qual é a velocidade? De novo, nós estamos com o primeiro de todos os cálculos, a primeira fórmula, porque nós queremos saber a velocidade. Beleza. Temos o espaço, 800 metros, então ΔS. Temos o tempo, 40 segundos, ΔT. Logo, velocidade, espaço pelo tempo. Então, espaço 800, 40 é o tempo, velocidade é só dividir 800 por 40, vai dar 20 metros por segundo. Exercício número 7. Qual o tempo gasto? Ou seja, ΔT, já não é mais a primeira fórmula, é a segunda. Por um carro que percorre 660 metros espaço, numa velocidade de 30 metros por segundo. Logo, velocidade a gente tem, que é 30 metros por segundo, espaço a gente tem, que é 660 metros, falta ΔT. ΔT, espaço pela velocidade. Espaço, 660, velocidade, 30. 660 dividido por 30, 22 segundos. 22 segundos é o tempo gasto para que ele faça 660 metros viajando a 30 metros por segundo. Exercício número 8. Um móvel A percorre 20 metros com velocidade de 4 metros por segundo. Então, olha lá. Ele disse, o espaço, disse a velocidade. O que está faltando? Se ele disse o espaço e a velocidade, está faltando o tempo do móvel A. ΔT do móvel A, porque eu já tenho ΔS e ΔV. Então, antes de continuar a leitura de qualquer outra coisa, você já saberia que teria que calcular ΔT, porque você tem ΔS e tem V. Então, o móvel A, quanto tempo leva para percorrer os 20 metros a 4 metros por segundo? 20 metros em 4 metros por segundo, 20 dividido por 4. O tempo que o móvel A leva para percorrer esse trecho é 5 segundos. Agora voltamos ao exercício. Qual deve ser a velocidade de um móvel
B, ou seja, estamos de novo procurando velocidade, que percorre a mesma distância, 20 metros. Mas o tempo, aquele que você achou agora, não é mais ele, porque é 2 vezes maior que o tempo gasto por o móvel A. Ou seja, se o tempo era 5, agora eu tenho que percorrer o espaço, mas agora com 2 vezes o tempo. Portanto, olhe bem, velocidade, a gente está procurando, espaço 20, porque é o mesmo espaço, tempo 5 segundos do móvel A vezes 2. Logo, o tempo do móvel B é 10. Feito isso, é só fazer velocidade espaço pelo tempo, como estamos fazendo até aqui. 20 dividido por 10, a velocidade do móvel B é 2 metros por segundo. Então, se o primeiro faz 20 metros em 4 metros por segundo, o segundo, para poder ter o dobro do tempo, vai percorrer nesse mesmo espaço em 2 metros por segundo. Questão 9. A distância entre um ponto A e B de uma ferrovia é 4 km. 4 km, distância, espaço percorrido, ΔS. Considerando a velocidade máxima, 80 km por hora, 80 km por hora, V, e o trânsito completamente livre, calcule tempo mínimo. Estamos procurando ΔT, então ΔS dividido por V. Então, a velocidade 80 km por hora, o espaço 4, cuidado para não inverter. ΔT é espaço pela velocidade, espaço é 4. Velocidade 80, 4 dividido por 80, 0,05 horas. A questão do caminhão no túnel. O caminhão tem 15 metros de comprimento e já dissemos que esse 15 metros ele não vai entrar no cálculo. Por quê? Nós estamos considerando que atravessa o túnel. Não estamos falando se ele atravessa completamente ou parcialmente. Por isso, sendo este dado um dado desnecessário, sobra para nós a velocidade de 10 metros por segundo e um tempo de 60 segundos. Qual é o comprimento? ΔS. Porque eu tenho velocidade e tenho o tempo. Portanto, a velocidade, 10 metros por segundo. O espaço, não sei, é o comprimento do túnel. O tempo, 60 segundos. É só fazer velocidade vezes o tempo, 10 vezes 60. O comprimento do túnel é 600 metros. Feito assim os exercícios, agora nós iremos pensar a nossa recuperação paralela. Até daqui a pouco.